Você já percebeu como a Bíblia trata com equilíbrio tanto a vida dos casados quanto a dos solteiros? Na lição da Escola Sabatina desta quinta-feira, 23 de julho, estudaremos o tema Casados e Solteiros. O texto principal está em 1 Coríntios 6, 19 até 7, 9, onde Paulo mostra na prática como viver o mandamento: fujam da imoralidade sexual. A pergunta da lição é: como esse trecho esclarece na prática o mandamento: fujam da imoralidade sexual? A resposta é que a melhor maneira de vencer a tentação não é confiar na própria força, mas viver unido a Cristo e permitir que o Espírito Santo habite em nossa vida. A lição começa lembrando que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Essa verdade aparece justamente no contexto da advertência contra a imoralidade sexual. Ser templo do Espírito é o único caminho para uma vida santa, e é isso que distingue o povo de Deus do mundo ao seu redor. Em 1 Coríntios 7, Paulo apresenta orientações tanto para os casados quanto para os solteiros. O capítulo está dividido em duas partes: conselhos sobre o casamento e orientações para quem permanece solteiro. A lição destaca que falar sobre sexualidade não é algo proibido ou vergonhoso, mas um assunto importante que precisa ser tratado à luz da palavra de Deus. Paulo respondia a questões específicas da igreja de Corinto, e por isso, algumas de suas declarações precisam ser compreendidas dentro desse contexto. Ele não desvalorizava o casamento, pelo contrário, a Bíblia afirma que o casamento é uma instituição criada por Deus e digna de honra. A lição também chama a atenção para o fato de que a ordem "fujam da imoralidade sexual" está cercada por duas grandes verdades: somos unidos a Cristo e somos templo do Espírito Santo. Quando essas duas realidades governam nossa vida, encontramos a força necessária para vencer a tentação. Deus criou a sexualidade, mas determinou que ela fosse desfrutada apenas dentro do casamento entre um homem e uma mulher, o modelo apresentado nas Escrituras. Para ilustrar essa atitude, a lição apresenta o exemplo de José. Diante das investidas da mulher de Potifar, José não tentou negociar com a tentação, ele simplesmente fugiu. Esse detalhe é repetido várias vezes no relato de Gênesis, mostrando que a decisão mais sábia diante do pecado é afastar-se dele imediatamente. José era um homem cheio do Espírito Santo e desejava fazer o que era correto aos olhos de Deus. Seu exemplo nos ensina que vencer a tentação muitas vezes significa escolher fugir dela antes que ela domine nosso coração. Ao final, a lição nos convida a refletir sobre como a igreja pode se proteger das ideias distorcidas sobre sexualidade que dominam a cultura atual. A resposta continua sendo a mesma apresentada por Paulo: permanecer unidos a Cristo, viver na presença do Espírito Santo e confiar nos princípios estabelecidos por Deus em Sua Palavra. Que hoje possamos renovar nosso compromisso de viver em santidade, honrando a Deus com nosso corpo, nossas escolhas e nossos relacionamentos. Que o Espírito Santo nos fortaleça para fugir do pecado e permanecer fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias. Até amanhã. Em teus caminhos quero andar, com teu Espírito a me guiar. No casamento ou em solidão, és tu a minha direção. Meu viver pertence a ti, meu Senhor, confio em ti. Cristo guarda o meu coração, firma meus passos em tua mão. Quero viver em santidade e luz.
Teu santo nome vou louvar. Em Teus caminhos quero andar, com Teu Espírito a me guiar. No casamento ou em solidão, és Tu a minha direção. Meu viver pertence a Ti, meu Senhor, confio em Ti. Cristo, guarda o meu coração, firma meus passos em Tua mão. Quero viver em santidade e luz, sempre unido a Jesus, até o dia em que voltar. Teu santo nome vou louvar. Cristo, guarda o meu coração, firma meus passos em Tua mão. Quero viver em santidade e luz, sempre unido a Jesus, até o dia em que voltar. Teu santo nome vou